Muito obrigado, bom dia a todos. Agradeço ter vindo pela apresentação e a gestão da AMB pelo convite, que é uma grande honra e um prazer. Então, eu estou aqui dividindo a sessão com o meu grande amigo, Marcos Tambassi, professor da Unicamp, e nós vamos, ao todo, apresentar dois casos com características diferentes. Os dois casos são de diabetes tipo 2, e eu vou terminar a minha primeira apresentação mostrando um outro caso em um slide que seria um contraponto ao caso principal que nós vamos discutir aqui. Pode passar o seguinte, esses são... Passa aqui, né, Teovânio? Isto. Meus conflitos de interesse, que não existe aqui nessa apresentação. Então, o caso número 1 é um paciente que veio à consulta, ele tem 34 anos, né, relativamente jovem, sexo masculino, veio à consulta com uma história de obesidade desde a adolescência, diabetes tipo 2 já diagnosticado há 10 anos, portanto, aos 24 anos. Ele tem um antecedente familiar, pai hipertenso, irmão com uma esteatose hepática, mas não tem ninguém com diabetes conhecido na família. Nesse período, ele vinha com uma dieta livre, com carboidratos livres em volumes exagerados, tem uma atividade física razoavelmente irregular, futebol uma vez por semana, dorme mal por causa de nictúria e ronca, tem muitas câimbras e a visão dele fica prejudicada intermitentemente, às vezes desfoca e às vezes fica razoável, sendo que ele nunca foi ao oftalmologista. Um ultrassom que ele fez recente em exame de rotina mostrou esteatose hepática e ele tem um diagnóstico de depressão. Há 4 anos, então, ele vem tomando de forma irregular sitagliptina, 100 mg por dia, dapagliflozina, 10 por dia, e semaglutida, 0,25 mg por semana. As glicemias de jejum dele, nesse período, variam entre 180 e 250 mg por cento. Ele perdeu 20 quilos de forma espontânea, né, sem fazer dieta, nos últimos 2, 3 anos. E, recentemente, de uns 2, 3 meses para até a data da consulta, ele piorou o controle glicêmico, essas glicemias subiram para uma faixa de 300 a 600, e ele percebe, aliás, a esposa percebe, um hálito cetônico quando ele acorda de manhã. Ele trazia exames, né, uma glicemia de jejum de 315, uma glicada de 12, devo lembrar que a faixa normal é em torno de 5,5, 6, para diagnóstico de diabetes acima de 6,5, e o controle adequado se considera como até 7. Insulina de 4,9, obviamente subestimada em função dessa glicotoxicidade. Um peptídeo C de 0,8, que é baixo. Ele tem anticorpos anti-ilhota negativos, tanto anti-GAD como anti-ICA. Já trazia esses exames. Hemograma normal, só tem um VCM baixo, provavelmente tem alguma forma de esferocitose ou talassemia minor. Eletrólitos, nada importante, só um HDL colesterol baixo e o triglicérides de 1117. É uma dislipemia caracterizada como aquela do tipo 4, né? A função renal normal, enzimas hepáticas e CPK total normais, ferro normal, uma ferritina de 787, que é quase o dobro do padrão normal, aí, que é de 400, provavelmente denotando a esteatose hepática, né? Tem uma sorologia positiva para vírus B, vacinal, e o vírus C está negativo. Taxa de vitamina B12 normal, vitamina D muito baixa, 9. E função renal normal, função tiroidiana normal, cortisol normal, uma testosterona baixa. Albumina e globulinas normais, sangue oculto fecal negativo. E na urina nós temos 3 cruzes de glicosúria, 2 cruzes de cetonúria, o sedimento é normal, a microalbuminúria está normal, raio-x de tórax normal, e no ultrassom tem aquela esteatose que ele já referia. O pâncreas é normal, ultrassom. No exame físico ele estava em bom estado, corado, hidratado e eupneico. O peso dele é 96 por uma altura de 1,72, com então o IMC dá 32. Pressão 14,8 deitado, 13,8 em pé, frequência de 80 arrítmico. O resto é tudo normal.
carótida, pulso periférico, só o tibial posterior esquerdo dele que não era palpável. Não tem visceromegalias, os pés estão bons e tem uma sensibilidade vibratória nos hálux que está normal. Então, a gente vai começar aqui a discussão desse caso, só mostrando para nós nos orientarmos. Essa aqui é a diretriz atual da Sociedade Brasileira de Diabetes, onde nós vemos aqui no canto direito, né, essa coluna onde o paciente se encaixa. Paciente sintomático, com a hemoglobina glicada acima de 9, então a primeira opção seria a terapia baseada em insulina. Eu estou mostrando essa diretriz porque, no caso aqui, a orientação foi um pouco diferente, já posso adiantar, mas eu acho que vale a pena a gente discutir isso à luz de uma diretriz que deve ser não usada como um paradigma, né, não um paradigma rígido, mas é uma orientação que, para esse caso, a diretriz recomendaria insulinizar um paciente. Nós vamos discutir depois todas as implicações de insulinização num paciente como esse. Então, a primeira pergunta, o código QR está aqui, né? Espero que vocês já tenham acessado o site de votação. Contemplando tanto as diretrizes atuais para tratamento do diabetes quanto as particularidades do caso, qual seria a conduta farmacológica mais adequada nesse momento, além das medidas de ordem geral e as medidas não farmacológicas, obviamente, né? Então, a alternativa A seria insulinizar o paciente, acompanhar de perto. A B seria priorizar a terapia com um inibidor de SGLT2 e também acompanhar de perto. A terceira alternativa, intensificar os antidiabéticos orais de primeira linha, como metformina, sulfonilureia, glitazona, inibidor de DPP-4 e acompanhar de perto. E a última alternativa, priorizar a terapia com agonista de GLP e intensificar o tratamento oral. Então, os senhores podem votar. Vamos dar aí 30 segundos para a votação, por favor. Ok, acho que todo mundo já teve tempo. Vamos encerrar e mostrar os resultados, o que a plateia recomenda. Vejam que 60% dos votos seguiu a diretriz, insulinizar o paciente e acompanhar de perto. E depois, mais ou menos distribuído igualmente entre as outras alternativas, que é ou em SGLT2, ou intensificar os antidiabéticos de primeira linha, ou priorizar a terapêutica com agonista de GLP, né? Do ponto de vista de discussão, é interessante, talvez depois, no final do caso, a gente possa ter uma interação maior com a plateia. Teríamos aqui várias alternativas, prós e contras em cada uma dessas condutas, né? Insulinizar um paciente desse tipo, embora a diretriz seja bem taxativa a esse respeito, nós vamos ter aquilo que se chama de abordagem glucocêntrica, né? Nós vamos, com certeza, melhorar o padrão glicêmico dele, mas nós vamos fazer com que esse paciente ganhe mais peso e que o ciclo vicioso fisiopatológico continue, não é? Então, quando se vai insulinizar um paciente obeso com diabetes tipo 2, a gente sabe que esse é um diabetes tipo 2, os anticorpos são negativos, ele tem 10 anos de história, nós sabemos que o peso vai subir e que nós podemos controlar possivelmente a glicemia, mas os outros fatores de risco cardiovascular, que é o que interessa controlar esse paciente, vão provavelmente piorar, como hipertensão, enfim, tudo que decorre de ganho de peso, né? Em relação à terapia com ISGLT2, o grande senão aqui é que esse paciente está cetótico, e essas drogas são cetogênicas, então a gente procura evitar
usar inibidor de SGLT2 na presença de cetose, né? Intensificar os antidiabéticos de primeira linha, é a mesma questão da insulina, né? Tanto a sulfonilureia como as glitazonas também levam ao ganho de peso. Metformina é neutro ou uma redução modesta de peso, e o inibidor de DPP-4. E a terapia com agonista de GLP digamos, dentro das possibilidades, aquela que atende à fisiopatologia desse caso, que é chefiada aqui, a locomotiva de todo o processo dele é a obesidade, né? Então, o que foi feito? Nós introduzimos metformina, introduzimos uma sulfonilureia e intensificamos a semaglutida, que ele vinha tomando irregularmente 0,25 para meia, e depois, dali 2 semanas, 1 miligrama por semana, obviamente suspendendo a sitagliptina, porque seria redundante, e medicamos com um antidepressivo. Pedimos para reduzir o volume de ingestão, suprimir doces, começar caminhadas leves e voltar em 4 semanas com o exame. Mas programamos um telefonema 10 dias depois, porque esse paciente está numa situação que, se houver piora do quadro glicêmico ou da cetose, aí ele realmente vai precisar ser insulinizado. Então, eu já comentei as questões todas em relação aí à insulina, aos inibidores de SGLT2 e de pioglitazona. Então, ele começou essa conduta contra a diretriz, né? E um telefonema 10 dias depois, ele relatou que estava melhor das polis e que houve regressão do odor cetônico matinal. Ele retornou, então, conforme programado, 4 semanas após, com melhora geral, praticamente eliminou doces da dieta, refrigerante, mas não começou caminhadas, visão normalizada, as glicemias na ponta do dedo antes do jantar entre 110 e 120, e tomando a medicação já com 1 miligrama por semana de semaglutida. Fez um fundo de olho, estava normal, a glicemia de jejum tinha baixado bastante, ainda não normalizado, o HDL continuava baixo, que é muito pouco tempo para melhorar isso, e os outros exames já estavam normais, triglicérides, que era 1.117, baixou para 103, vitamina D 26 e urina tipo 1 normal. O peso estava igual, pressão, um pouquinho de hipotensão postural, parte cardíaca e demais, tudo perfeito, né? Então, mais uma perguntinha aqui, qual que é a sequência mais adequada neste momento? Manter a mesma conduta e rever o paciente em 4 meses, intensificar os antidiabéticos orais e introduzir um inibidor de SGLT2, já que ele não tem mais cetose, e rever em curto prazo, manter tudo igual e encaminhar a um psiquiatra, e manter tudo igual, melhorar a ingesta de líquidos e referir a um personal trainer, já que ele não aderiu à prescrição de atividade física. Então, 30 minutinhos para votar, por gentileza. 30 segundos, na verdade. Ok, podemos encerrar a votação e mostrar os resultados, por favor. Está muito bem distribuído, né? Mais ou menos, a única que está com o Ibope mais baixo aqui é manter tudo igual e encaminhar um psiquiatra. E o personal trainer foi um pouquinho acima da média aqui. Então, pode voltar a projeção? O que nós fizemos foi, então, acrescentar o inibidor de SGLT2, já que é uma outra droga para tratamento de hiperglicemia que atende também o mecanismo desejado aqui de fisiopatologia, que é de fazer o peso cair, né? E tem um efeito hipoglicemiante bem razoável. Então, com isso, ele aumenta a dose de metformina, que vinha em 500 por dia, para 1.500, porque nós demos um produto que tem na fórmula dapagliflozina e metformina 1.000. E voltar com exames em 60 dias. Esse paciente volta depois de 90 dias,
Está bem, mas não começou atividade física ainda. Relaxou um pouco na dieta, começou a comer mais doces, salgadinhos. Ele está tomando a semaglutida 1 miligrama por semana, mas com falhas nos outros remédios orais. E ele tem sintomas eventuais de hipoglicemia antes do almoço, nos dias que ele toma a medicação oral de manhã. Tá? A glicemia de jejum tinha aumentado um pouquinho, ou minimamente, mas, enfim, continua um pouco alta. A glicada melhorou muito, entrou na meta, né? Lembrem que era 12, passou para 6,5. O peptídeo C, que era 0,8, passou para 3,5. Vejam o efeito daquilo que a gente chama de glicotoxicidade, né? O poder do estado hiperglicêmico de inibir a reserva pancreática. Creatinina 0,9, eletrólitos normais. A ferritina tinha melhorado bastante, estava quase já no padrão normal. O peso tinha subido um pouco, que levou o IMC para 33, a pressão tendendo a uma sistólica no limite, diastólica deitado no limite, mas já não tinha mais aquela hipotensão postural, frequência cardíaca de 90 e os demais dados do exame estavam normais. Então, a última pergunta desse caso, qual a sequência de conduta mais adequada nesse momento? Manter a mesma conduta e condicionar a volta dele à adesão ao tratamento prescrito, ajustar a medicação e rever em curto prazo, manter tudo igual e encaminhar a um psiquiatra, nutricionista e personal trainer, ou encaminhar o paciente para um tratamento cirúrgico. 30 segundinhos para votação, por gentileza. Ok, podemos encerrar a votação e mostrar o resultado, por favor. Maioria, manter tudo igual e abrir o leque de tratamentos multidisciplinares, né? Psiquiatria, nutricionista e personal trainer. Uma boa porcentagem ainda vai investir um pouco mais na medicação e continuar acompanhando a curto prazo. Ninguém quer encaminhar para tratamento cirúrgico nesse momento, e isso aqui é tudo demanda discussão, né, óbvio. E manter a mesma conduta e deixar na mão do paciente, tem um pouco menos de 10% aqui de respostas. Pode voltar a projeção, por favor? Então, o que nós fizemos? Suspendemos a gliclazida, que estava dando, eventualmente, estava demais na prescrição, atendeu ao momento inicial, mas estava causando uma hipoglicemia quando era tomada. Escalamos o Ozempic para 1,5 miligrama por semana, pedimos para regularizar os demais, e a dieta, começar a atividade física, e começou-se a acenar a possibilidade de uma cirurgia metabólica. Pedimos para o paciente voltar em 90 dias. Ele demorou um pouco mais para voltar, demorou 14 meses, não 3 meses, dizendo que passou bem no período, medicação totalmente irregular, semaglutida só em períodos de maior tentação alimentar, parou o antidepressivo, e a metformina e a DAPA só mais ou menos 4 dias por mês. Alimentação, em média, melhor que anteriormente, ele parou o fast food, reduziu o chocolate, enfim, melhorou a dieta, e a atividade física ele alterna alguns períodos sim, outros não. A glicemia subiu de novo, a glicada subiu de novo, ela tinha baixado para 6,5. Vejo aqui a insulina tem um valor mais alto do que aquele inicial, que é mais ou menos a história da glicotoxicidade. As enzimas hepáticas estão normais, continua com aquela dislipemia do tipo 4, vitamina D baixou para 14 de novo, ferritina voltou a subir e a testosterona voltou a cair. O peso está igual, pelo menos ele não ganhou peso, pressão continua naquele limite superior, 14/9, e o resto do exame físico está normal. E a conduta daqui para frente está em aberto, né? Tem várias coisas que se podem fazer, o que esse paciente precisa realmente é acertar a cabeça dele e aderir ao tratamento. Eu vou terminar aqui a apresentação só com um casinho, que é o contraponto desse, uma menina de 18 anos, trazida ao consultório
porque estava com glicemia de 450 e glicada de 14. Vinha perdendo peso nos últimos 6 meses, com poliúria, polidipsia, nictúria, boca seca, cansaço, alteração intermitente da atividade visual, clinicamente bem parecida, né? Inclusive com a idade de 18, o outro começou o diabetes com um pouco mais que isso. E no exame físico ela estava perfeitamente em bom estado, apesar desse grau de glicemia alta, estava corada, hidratada, eupineica, não tinha nenhum sinal de cetose, pressão boa, tudo normal, exame clínico normal. Então, vejam que para esse caso, antes de ter o resultado dos anticorpos, essa paciente já foi insulinizada. Então, é importante ver as diferenças entre um caso e outro. Naquele caso, tinha cetose, tinha um grau extremo de hiperglicemia, mas estava obeso, tinha um pouquinho mais de idade, já tinha um diabetes conhecido há mais tempo. Nós contrariamos a diretriz e não insulinizamos o paciente. Esse caso, se não insulinizar, dali a pouco tempo ela vai estar entrando num pronto-socorro em cetoacidose. Então, ela foi insulinizada com um esquema basal bolo de insulina, insulina basal, a degludeca e mais insulina rápida distribuída ao longo do dia, e foi intensificando esse tratamento. Depois, no final do mês, chegou o resultado de anticorpo, o anti-ICA negativo, mas o anti-GAD bem alto, e um peptídeo C de 0,3, o que acaba fechando o diagnóstico de um diabetes tipo 1. Né? Aqui no caso, esse é um diabetes tipo 1 latente, né? Aquele mais lento chamado LADA. E a gente tem isso em mulheres, geralmente quando sai daquele pico etário de incidência de tipo 1, que é a adolescência, mulheres jovens, que podem ficar um tempo variável se comportando, às vezes, como um diabetes tipo 2, mas acaba tendo imunidade, autoimunidade e na verdade, é um tipo 1. A revisão da literatura mostra que o tempo médio para começar a insulina nesse tipo de paciente com diabetes latente autoimune é de 16 meses, tá? Sendo que a variação é em torno de 7 até 25 meses. Tem gente que fica 2 anos sem insulina, onde existe teste para anticorpo, tá? Então, é importante ter em mente essas características clínicas que permitem diferenciar, num primeiro momento, um paciente onde a insulina vai fazer bem e vai ser vital, talvez, para a vida, e um outro onde provavelmente a insulina vai mais nos atrapalhar do que ajudar. Então, eu agradeço a atenção de todos e vamos passar, então, para o outro caso, e eu espero que a gente tenha um tempo depois para ter alguma discussão, interação com a plateia. Muito obrigado.